Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando essa segunda temporada, infelizmente, com uma péssima notícia. Como muitos já devem ter visto, no dia 25/1/2019, nós tivemos o rompimento de mais uma barragem, a do Córrego do Feijão, que fica em Brumadinho, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Queria deixar uma mensagem que toda a família Bionote, eu, Juliana, Felipe, Thiago, o Léo, toda a equipe da Log, os convidados da primeira temporada e da segunda, deixamos aqui registrados nossos sentimentos aos familiares e amigos das vítimas que foram atingidas. O Bionote, como um veículo de informação, deixa aqui aberto seu microfone para que qualquer um possa se manifestar em relação ao ocorrido. Nosso episódio que vocês vão escutar a seguir, ele foi gravado no início do mês. Por isso vocês vão perceber que estamos com aquela energia e felicidade sempre, mas que não condiz com nosso sentimento na data do lançamento desse episódio. Outra informação que eu gostaria de deixar é que em março lançaremos um episódio especial para falar sobre os dois desastres das barragens. O de Mariana, que aconteceu há 3 anos, e o de Brumadinho, que acabou de ocorrer, menos de uma semana. Então vamos pedir esses 2 meses para vocês, porque a gente vai coletar muita informação, trazer pessoas que entendem do assunto, com informações mais confiáveis, para que a gente consiga fazer um debate consultivo e informar vocês. Bom, é isso. Deixo aqui agora esse episódio que gravamos, que vai falar um pouco sobre licenciamento ambiental e como podemos crescer de forma sustentável. Foi uma grande coincidência o tema, Ele tem tanta ligação com o ocorrido que a gente realmente não esperava isso acontecer. Mas vamos que vamos. Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote, o primeiro dessa segunda temporada. É uma honra ter vocês aqui novamente. Espero que a gente tenha a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e até o infinito, enquanto a gente tiver disposição para fazer isso. E eu queria convidar vocês para ter uma conversa super interessante sobre licenciamento ambiental. Para começar esse ano, num tema que é bem discutido, nessa nova linha de abordagem, eu acho que a gente trouxe um profissional super experiente aí para contar um pouco pra gente como funciona esse sistema. Para começar, a gente está aqui hoje com o Carlos Leonardo Vieira, fundador da FL8 Meio Ambientes. Vou te chamar aqui de Léo, Pode chamar de Léo. Então, beleza. E aí, Léo, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, bom dia a todo mundo, os nossos ouvintes, bom dia pessoal, Queria agradecer o convite, e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês em relação à questão do licenciamento ambiental. É uma honra ter você aqui. E estamos aqui também com a Ju. E aí, Ju, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótima. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí começando 2019 a todo vapor. Agradeço muito ao Léo por ter aceito o convite. Acho que vai ser uma participação importantíssima num tema, que acho que tá no centro das atenções atualmente e super importante a gente discutir esse tipo de assunto aqui. Com certeza. E também estamos aqui com o Felipe. E aí, Felipe, como é que estão as coisas? E aí, tudo bem, ouvintes? Espero que todos tenham tido uma boa passagem de ano. Vamos lá, começar a nossa temporada 2019. A gente começa com o pé direito. Já começamos com o pé direito, Estou sendo o Léo aqui, tá com ótimo. Certeza. Então, Léo, pra começar, Léo, eu queria que você contasse um pouco pra gente de todo o seu histórico, como que você chegou até aqui, nesse momento, conta um pouco da sua história pra gente. Bom, eu sou biólogo, formei na PUC, obra do destino, eu entrei na universidade, vamos dizer assim, um pouco mais velho, que, por um lado, foi bom em função de talvez ter uma maturidade suficiente para poder escolher bem o caminho que eu queria seguir. E nesse sentido, logo quando entrei na universidade, já em função até de colegas que já eram biólogos e trabalhavam na área, tive a oportunidade de experimentar, vamos dizer assim, como estagiário, participando de projetos de pesquisa. Então, pude, nesse contexto, trabalhar com diferentes grupos biológicos, e conhecer um pouco de cada um deles, até chegar no grupo da minha especialidade, que são os pequenos mamíferos, são os roedores e os marsupiais.
E nesse tempo também desenvolvendo ou participando de projetos de pesquisa junto com alunos de mestrado ou doutorado da UFMG. Então você participava de projetos de pesquisa científica, né? Científica. E não indo de estagiário em licenciamento. Não indo em licenciamento. Em projetos de pesquisa no Laboratório de Massologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Legal. E nesse sentido eu tive a oportunidade, inclusive, de ser estagiário de diferentes pesquisadores no desenvolvimento de dissertação ou doutorado. Deu para aprender bastante coisa ali. Deu para aprender bastante coisa e trabalhar com grupos diferentes, né? Eu trabalhei com onça, com primata, trabalhei com lontra, enfim, né? E até chegar ao grupo dos pequenos mamíferos. Nessa convivência e com essa experiência que eu fui adquirindo, né? Resolvi escrever um projeto para fazer um inventário, um levantamento das espécies de pequenos mamíferos na Flona Tapajós, porque tinha contatos, enfim. A Flona Tapajós, só para situar, é no Pará. No Pará? No Pará. Tá. Queria que alguém lesse esse projeto. E aí comecei a perguntar às pessoas, os colegas iam lendo, dando dicas, até chegar uma outra colega e falar assim, olha, tem um colega nosso que trabalha na consultoria e eu acho que ele pode te ajudar com esse projeto. E eu submeti meu projeto para ele, que é o Eduardo Sábato, e achei que o cara ia comentar. Ele marcou uma reunião comigo, nós sentamos junto e gastamos quase uma manhã inteira discutindo o projeto. Ele achou super legal e tal, deu ótimas contribuições. Então foi meu primeiro contato com um especialista técnico na consultoria. E talvez abriu a porta, talvez pelo fato, né, de ele ter percebido. Acabou que esse projeto não foi pra frente por causa de recursos, mas ele falou assim, você não conseguiu ir trabalhar na Amazônia com aquele projeto, mas eu vou te levar para trabalhar lá. E me chamou para fazer um trabalho, foi meu primeiro trabalho como estagiário, mas para a consultoria. E em função de quê? Em função do meu trabalho, mesmo como estagiário, com o grupo dos pequenos mamíferos. Existia uma demanda grande naquela época. Era importante pessoas que conhecessem de pequenos mamíferos. O laboratório que eu trabalhava tinha uma coleção de pequenos mamíferos, né? E eu e o Eduardo fizemos uma longa parceria e eu considero que assim, ele foi de fato talvez o meu mentor. Ele foi de fato a pessoa que me introduziu nessa área de licenciamento ambiental, nessa área de consultoria, né? E o Eduardo, ele é uma empresa de consultoria? Ele é das 7 Soluções de Tecnologia Ambiental. Legal. No mercado hoje ainda, a gente trabalhou muito tempo juntos, né? Toda a minha experiência, tive a oportunidade de trabalhar em diversos estados brasileiros, então foi aí o meu início, né, dessa trajetória. E desse ponto até hoje, são quantos anos de consultoria, Léo? Pegando desse ponto até hoje, dá uns 20 anos trabalhando com... então tem muita bagagem. Tem pouca obviamente bagagem. Que nessa época a minha participação era estritamente técnica, né? E que é o melhor, né? Inclusive é uma dica para aqueles que estão chegando. Assim, ir pro campo é a melhor parte. Melhor parte. Vá o máximo que puder pro campo, né? Saia do escritório. É a melhor hoje parte, eu vou a parte que a gente mais aprende, né? Hoje é mais escritório. E como é que surgiu a FL8 Meio Ambiente? Então, aí fui ser, depois, né, toda a minha trajetória na própria universidade, enquanto a minha formação foi trabalhando como estagiário em projetos de consultoria, né, e aí depois que eu me formei, assumi como biólogo ou responsável técnico dos estudos, né, que eu fui fazendo. Entrei para uma empresa que era somente biólogos, que é uma empresa de um bloco de notas, né, para poder desenvolver os trabalhos. Então eu fazia parte de uma empresa que chama Biométrica, ela ainda existe, mas é uma empresa de um bloco de notas e cada um fazia o seu trabalho. Ao longo desse tempo, fazendo esses trabalhos, a determinado período, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa multinacional com operação no Brasil, que é a Golder Associates. Fiquei lá durante 5 anos, onde de fato eu tive a oportunidade de aprender o que vem a ser mesmo a consultoria, né? A questão do licenciamento, diversos projetos, né? Tivemos sucesso em todos eles, assim, de conseguir licenciar os empreendimentos com quais nós trabalhamos.
em 2013 eu fui demitido dessa empresa, quando, junto com um colega, nós resolvemos abrir a FL8 para poder prestar serviços de consultoria ambiental. Então a FL8 vem daí, dessa experiência adquirida por mim e por esse colega, meu sócio, para a abertura dessa empresa e o desenvolvimento de serviços na parte de consultoria. Fica de passagem, na verdade, hoje, essa semana agora, nós estamos alterando, fazendo uma quarta alteração contratual na empresa. Esse meu sócio, que é o Fernando Santos, ele foi para trabalhar numa empresa de mineração. Então ele não é mais meu sócio, né? Mas considero ele ainda um conselheiro dessa empresa, assim, em função até da nossa amizade. Sucesso no caminho do Fernando, tenho certeza que ele é um excelente profissional, vai colher os frutos do trabalho que ele desenvolve. E a FL8 também vai seguir o seu caminho, trabalhando nessa área de consultoria ambiental. Bom demais. História grande, né? 20 anos. Uma bagagem. Que bagagem. A Golda também é uma empresa muito... assim, isso é o que eu fico sabendo. A Golda é uma empresa muito séria, né? Nesse processo, por ser multinacional, ter responsabilidades que saem do território nacional, né? Ela tem que lidar com isso. Então, deve ter sido uma experiência e tanto de trabalhar com uma estrutura tão grande. Uma empresa grande, internacional, né? Você tem com outro modelo, né? Desenvolve negócio no mundo inteiro, né? Operações, ciências da terra, né? No Brasil especificamente trabalhando com licenciamento, né? Uma expertise, né? Profissionais altamente capacitados. Então, assim, uma excelente escola. Eu vi aqui que a FL8 tem 3 anos, e já quase 4, né? E a estrutura, como é que vocês estão trabalhando hoje no processo? Não, a FL8 é uma empresa pequena. A ideia, quando nós resolvemos fazer a FL8, o formato que a gente tem para a FL8 é de uma empresa de fato pequena, né? Não é uma empresa grande, com aquele tanto de gente. É uma empresa pequena e trabalhando, ou buscar trabalhar especificamente com gestão da biodiversidade, né? Que é um nicho que a gente entende que existem lacunas e que ele pode ser ocupado. Obviamente que num momento de uma crise, né, numa recessão, né, tá tudo muito difícil para todo lado, mas a ideia é um formato de uma empresa pequena que inclusive pode ter parceiros com uma interação muito grande com o ambiente acadêmico, né, ou com os métodos científicos, e trazer isso na prática para a área ambiental. Trazer a academia para o mercado, né? Mercado, né? Bem, obviamente está ajustando e equalizando as necessidades, mas o conhecimento, aplicando esse conhecimento para a gestão da biodiversidade. Bem bacana. O que é importantíssimo, né? Porque às vezes falta esse conhecimento especializado, né? Exatamente. E comprometido para um bom desenvolvimento de estudo, né? E assim, é curioso porque você tem no exterior empresas que trabalham nesse formato e nesse sentido. Que às vezes são de dentro da universidade prestando esse tipo de serviço. Também, né? E nós estamos falando, né, de um país que está numa região, né, na região neotropical, um país mega diverso, que é o Brasil, né, que tem muitos recursos naturais e a gente precisa gerir de maneira adequada a utilização dos nossos recursos. Que a maioria das empresas a partir de agora façam dessa forma. Buscando academia desenvolvimento sustentável de fato. Propriamente dito, né? Não só clichê, né, Léo? Exato. E pegando esse gancho, para as pessoas entenderem um pouco assim como que funciona, a gente fala muito de licenciamento ambiental, jornal e etc. Fala muito de desastres, né? De quando não acontece. De um modo geral, para quem não entende, o que é um licenciamento ambiental, de fato? Vamos lá, o que é o licenciamento ambiental, né? Antes da gente falar de fato o que é o licenciamento, vamos voltar um pouco mais e pensar no seguinte, né? A nossa Constituição, a Constituição Federal, ela garante o direito da livre iniciativa a qualquer um de nós. O que é o direito da livre iniciativa? Eu posso empreender. E aí eu estou colocando a palavra empreender no sentido de desenvolvimento ou de desempenhando alguma atividade econômica que eu possa utilizar os meus recursos naturais que estão disponíveis. Então qualquer um, né, pode empreender. A LOG pode, né, vamos construir uma hidrelétrica.
né? Pode, nós podemos, né? Nós tenhamos conhecimentos, recursos, cada um de nós pode empreender. Nós temos a livre iniciativa. Os recursos naturais, ele é de todos, né? De todos. Então, qualquer um pode fazer o uso daquele recurso. Né? Vamos produzir energia, vamos gerar energia, vou construir uma hidrelétrica. Pode. Quero vender minério, vou minerar. Pode. A Constituição nos garante esse direito. Por outro lado, a Constituição também nos garante o direito a ter um meio ambiente em equilíbrio ecológico. Cada um de nós tem o direito de ter um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, começa um conflito. De interesse entre as duas partes, né? Porque, mas se eu tenho a livre iniciativa para explorar os recursos e todo mundo tem direito ao equilíbrio ecológico, e eu estou falando de explorar recursos que podem causar impactos, eu preciso ter o controle sobre isso. Aí entra o licenciamento ambiental. Não são recursos infinitos, né? Exatamente, são recursos finitos. Né? A gente achava antes, os nossos avós não tinham uma preocupação com a água, porque a água não vai acabar, tem água demais. Nós passamos por restrição aqui em Belo Horizonte de disponibilidade hídrica. A gente está do lado São Paulo, e nós somos uma caixa d'água no Brasil. Quase a caixa d'água do Brasil. Né? Então, os recursos são finitos. São bem finitos. Então, a gente tem em tese, um conflito. Eu tenho a livre iniciativa, ótimo, mas também eu tenho direito a ter um meio ambiente equilibrado. E se eu utilizo os recursos, eu posso causar impactos negativos. Eu preciso equalizar e harmonizar essa relação. E daí entra o licenciamento ambiental. Então, o que é o licenciamento ambiental? É uma forma dos órgãos competentes da administração pública fazer a gestão e o controle no uso dos recursos naturais. Entendi. Né? Porque a utilização dos recursos naturais, as atividades são potencialmente poluidoras ou de causar degradação ambiental. Então, nesse sentido, eu preciso ter, de fato, essa gestão e esse controle na utilização dos recursos naturais. Então, o licenciamento ambiental é uma forma de você equilibrar, né? Você colocou bem claro pra gente. E isso gera alguns conflitos, mas é necessário, a gente já colocou isso, que leva um pouco de falar assim, o que é a importância de ter isso, que você já até comentou, que é a questão de a gente ter esse equilíbrio real, mas o mais importante desse equilíbrio é como que ele acontece no dia a dia, qual que é o formato dele acontecer, como é que esse licenciamento funciona na prática. Você começa, a empresa vai querer fazer, vamos usar alguns exemplos, a empresa vai fazer a exploração de um recurso natural ali, uma mineradora, e ela vai passar por quais processos para que ela ganhe esse licenciamento ambiental de fato? O licenciamento ambiental, ele é composto de leis, regras, normas, aspectos voltados para questões legais. O licenciamento, ele existe porque a gente tem uma legislação. Porque tem uma legislação. A gente tem uma legislação ambiental. Isso. Inclusive bem rigorosa, né, Léo? Ela pode se dizer pelo menos no papel. Não, verdade. A legislação brasileira, ambiental brasileira, ela já foi reconhecida como uma legislação rigorosa, né? Isso vem lá de 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente, começou dali. Obviamente que as coisas evoluem, né? As relações de trabalho, o consumo, tudo evoluiu. Né? O mundo gira, avança, né? Então, em 81 teve a Política Nacional do Meio Ambiente, quando definiu a questão do CONAMA, né? Da tratativa do que diz respeito aos nossos recursos, a garantia de manutenção dos nossos recursos, do nosso meio. Em 86 instaurou-se a CONAMA 001, que é a obrigatoriedade de elaboração de estudos de impacto ambiental. Antigamente isso não existia. A década de 70 o Brasil passou por a necessidade de um planejamento estratégico de geração de energia. Então eram vários projetos de barragens hidrelétricas. Ângulo 1 e Ângulo 2 foi nessa época também, não foi? Ângulo 1 foi depois. Foi mais pra frente, mas... É o mesmo problema, né? Você tinha um problema de energia, né? Sua limitação. Exatamente. E quando essas hidrelétricas foram construídas, a Sobradinho, que tem a música do Cleito Cleidivo, Sertão da Giramar, né? Tucuruí, né? Não existiam estudos de impacto ambiental. Nós não tínhamos legislação específica para tratar disso. Isso veio uma pressão, né? Porque nós também precisávamos de dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. Eu preciso gerar energia, eu preciso construir hidrelétrica. Hidrelétrica é caro, tem que pedir dinheiro emprestado. Sim. Né? O Brasil conseguiu financiamento. Mas chegou a determinado ponto, o Banco Mundial, ou quem nos dava o dinheiro, falou, opa, peraí, cadê o estudo de impacto ambiental?
Então isso veio uma referência que veio até de fora. Veio até de fora. De uma exigência. Assim, não, vocês pra gerar o dinheiro, né? Porque senão não ia ter. A hidrelétrica de Itaipu. A exigência foi de que se fizesse o estudo de impacto ambiental para liberar o dinheiro. Uma pessoa fez o estudo de impacto ambiental. O estudo foi elaborado por uma pessoa. Peraí, foi Itaipu que não teve licenciamento? Itaipu teve um licenciamento posterior, que foi um estudo elaborado por uma pessoa. Entendi que foi tipo... Para cumprir um pré-requisito da exigência de vocês têm que apresentar um estudo de impacto ambiental. Me dá até pânico só de pensar que com uma hidrelétrica daquele tamanho, a gente não sabe nem o que a gente perdeu. Aqui tem a informação que tá falando que ela foi feita em outubro, né, de 82, e que ela não teve realmente nenhum tipo de licenciamento, apesar de existir as regras, e ela foi empurrada. Assim, vai... Porque tem que acontecer e pronto. O que a gente tinha era a Política Nacional de Meio Ambiente, de preservação. Não tinha um amadurecimento dessa política, né? A CONAMA 001, que obrigatoriamente instaura, né, a necessidade de elaboração do EIA-RIMA, é de 86. Só considerar aqui, porque o EIA-RIMA que o Léo citou agora é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. É porque como a gente está falando para várias pessoas, algumas siglas que a gente usa, a gente tem que explicar. Que pra nós é óbvio, né? Mas nem todo mundo entende, né? Principalmente por aquele ponto, a gente estava passando a transição entre a ditadura, né? O fim da ditadura. Então a gente estava realmente um ponto ali, politicamente confuso já. E aí, por mais que tinha esse processo, a gente estava terminando esse período que estava conturbado. Então não tinha como. As coisas que estavam acontecendo, o formato, era tudo muito confuso pra tudo, né? E se você pensar, nós não tínhamos ainda uma legislação clara. Não, a nossa é de 85. Não estava bem estruturado, foi uma demanda que veio recente, de fora, né? Então, assim, tem todos esses fatores precisam ser levados em conta. E dentro desse processo, assim, a partir do momento que a gente, né, que o licenciamento a gente pode resumir que ele foi criado para a gente poder ter esse equilíbrio, né, entre exploração e manutenção de recursos também, né, de recursos naturais que são finitos. A importância do licenciamento, ele tá dentro do licenciamento ambiental, a gente tem diferentes nichos, né, que a gente tem o socioeconômico, o físico-químico e o meio biótico. Aí a gente é especializado no meio biótico, né? E peraí, só para eu poder entender, isso aí tá na legislação, certo? Ou não? Isso é um contexto científico para dividir o licenciamento? É porque você tem que avaliar o impacto ambiental, ele é mensurado numa esfera universal, porque a gente trata o ambiente, na verdade eu falo que o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental, ela é linda porque ela considera o ambiente a junção de um todo, que é o que a gente deveria fazer isso todos os dias, só que a gente trata meio ambiente como se fosse uma coisa externa a nós. Entendi. Entendeu? Só que o impacto ambiental, ele tem várias esferas para serem trabalhadas, porque você não vai só destruir uma área de vegetação, você vai alterar uma dinâmica populacional, às vezes você vai ter que relocar pessoas que moram naquele lugar para elas passarem a morar em outro lugar. Então, você tem uma análise realmente muito completa. Até nesse contexto socioeconômico, cultural, físico-químico e do meio biótico que a gente chama, que é a vida de vários grupos de animais. E a vida humana a gente trata dentro do socioeconômico, entendeu? Entendi. Mas a gente trata de tudo. E a importância dele dentro dessa ideia de equilíbrio, ele é fundamental, né? Porque é uma maneira da gente se conhecer aquilo que vai ser perdido, né? Sim. E buscar a solução para relativizar, para diminuir, anular, né? Mitigar esses impactos ou, se não for possível, compensar aqueles impactos que não são mitigados. Já que é extremamente importante isso, vamos tentar diminuir, né? Compensar esse impacto fazendo alguma outra coisa. Isso é a grande arte, né? Porque isso é uma arte, porque pra você tentar diminuir, achar soluções pra diminuir, tem que ser extremamente criativo, tem que ser extremamente... tem que querer fazer de uma forma muito maior. Então essa é a arte, talvez, do licenciamento ambiental, porque ele dá essa contrapartida
contrapartida, né? O licenciamento ambiental que não gera essa contrapartida. Esse é o intuito de um estudo de impacto, de você antever quais serão essas modificações no meio e, a partir daí, buscar a solução para relativizar ou reduzir esse impacto ou compensá-lo quando ele não é possível ser mitigar. Sim. Esse é o intuito. Por isso, o licenciamento ambiental, né, que é um processo de administração pública para controle e gestão das questões ambientais. E é importante reforçar bem que, ao contrário de que a imagem dessa questão do licenciamento, às vezes ela é passada como muito negativa, né? Para o desenvolvimento, para o progresso, e muito pelo contrário, ela anda junto com o progresso. Então, ela é a melhor maneira de você desenvolver aquilo que é necessário, fazendo aquilo que é dentro do possível. É, né? O que o Léo falou no início, né? O conflito de interesse existe ali no processo, porque você precisa evoluir, mas você também tem que manter a natureza, porque senão mata outro no futuro. E o licenciamento, ele não é contra o desenvolvimento, pelo contrário. É para manter o desenvolvimento crescente mesmo. É quando se mantém sem acabar com os recursos naturais. Exatamente, equilibrado, né? E o meio ambiente, ele não pode ser entendido como um entrave para o desenvolvimento econômico. Né? Exatamente. Ele tem que caminhar junto, tem que acabar essa história de que, mas o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. Não atrapalha. Inclusive, a gente depende dele para a gente ter o desenvolvimento, né? E a gente tem que pensar num contexto de que a gente tem que deixar de ter uma mentalidade um pouco de colônia, onde a gente explora só os nossos recursos, porque se a gente não explorar de uma maneira consciente para que a gente prolongue, né, a vida útil desses recursos, a gente vai desenvolver rápido, utilizando desses recursos que são finitos, e daqui a pouco, na hora que esses recursos faltarem, quem vai sofrer não é só a economia, não. A economia vai colapsar e a sociedade vai colapsar, porque quando falta recurso natural, falta tudo. O Léo comentou também da falta de água. Se você colocar em fatores reais, se for fazer um estudo, a gente está colhendo uma negligência há alguns anos atrás, que desmatou toda a parte ali das nascentes, que acabou com vários rios e por aí vai. Então, essa forma de lidar antes tornou-se consequências de agora. Então, quando a gente começou lá em 80, né, igual o Léo falou, a começar a pensar nisso, entender, até o mundo começou a entender naquela época, que eu lembro que conservação, a gente falou com o Lucas Perillo, por exemplo, e o Lucas Perillo falou que a ONU falou primeiras regras de conservação saiu em 88, por aí. Então lá em 80, quando o mundo começou a entender que a gente precisava conservar para continuar evoluindo, não é um entrave, não é que as pessoas são como é que é? Não é que as pessoas gostam de abraçar a árvore, como falam, né? Não é abraçar a árvore, não, porque todo mundo tem computador, né, gente? Todo mundo tem celular, né? As pessoas andam de carro. Mas pensar isso de uma forma inteligente mesmo. Gente, vamos usar a cabeça pensante do ser humano, que sempre conseguiu sobreviver anos e anos, pra fazer a coisa inteligente. A verdade verdadeira é que a gente precisa de recursos naturais pra sobreviver. Se a gente consumir tudo, acabou. E qualidade de vida, né? O meio ambiente nos garante os serviços ambientais, né? Se a gente quer um clima adequado, um ar, uma água pura, né? Acesso à água pura, né? A condição de clima, são serviços ambientais. Quem nos garante isso é o meio. Sim. Né? Sobretudo, especialmente no papel desempenhado aí pela flora e fauna. Claro. Eu acho que se a gente também deixar de ser um pouquinho egoísta, fica mais fácil de entender isso. Só um pouco, né? Tem diferença, assim, a gente falou muito da importância de ter esse licenciamento, eu acho que já ficou um pouco claro, mas o que a gente não sabe é como funciona no Brasil. Essa situação tem diferença entre as leis que a gente tem nos estados e as leis que a gente comentou que eram mais travadas aqui, o Brasil era mais rígido, agora essas leis já equipararam com outros países. Como é que tá isso, na sua visão? Tratando a questão do licenciamento, vamos utilizar como exemplo os estudos de impacto ambiental, ou EIA, né? O EIA-RIMA, igual a Ju comentou. Como a gente tem isso na nossa legislação federal,
Isso é uma regra nacional. Então, mas os estados podem ter particularidades ou não nesse processo de licenciamento, mas em princípio ele funciona da mesma forma. Existe né? uma regra federal que mais rígida e aí algumas podem ser flexibilizadas aqui embaixo, né? Na verdade... Ou não, ou mais rígida, né? Você tem uma regra que ela vai atender a todo o território nacional, né? E talvez você tenha na sua região ou no seu estado particularidades com que façam que você precise ter outras questões ou outros elementos para poder legislar sobre esse tema. Entendi. Né? Mas, em princípio, um estudo de impacto ambiental elaborado em Minas, ele muito possivelmente vai ser um mesmo estudo de impacto ambiental elaborado no estado do Pará, com as particularidades que cada um desses estados tiver. Você pode dar um exemplo? Um exemplo. A gente está em Minas, né? Pode dar um exemplo de Minas. Em Minas, vamos algumas diferenças que elas ainda, às vezes, não são regras, mas que podem existir. Igual eu contei, a gente trabalhou muito tempo com projetos de licenciamento ambiental, sobretudo no estado do Pará, que é um estado que também tem vocação mineral, né? Então, Minas é bem privilegiado em vários aspectos. Em vários aspectos. Aí estávamos já acostumados a desenvolver estudos no estado do Pará. Nós ganhamos uma licitação, isso em 2014, 2015, não me lembro, enfim. Ganhamos a licitação para desenvolver 3 estudos. 3 empreendimentos seriam licenciados. De mineração. De mineração, lá no Pará. E não especificamente na Flona Carajás, onde se concentra um grande número de projetos em função da disponibilidade das reservas minerais, né? Mas eram mais para o interior. Nós ganhamos a licitação, então já começamos a desenvolver os estudos, né? Fizemos uma visita técnica para poder entender um pouco da questão de logística, selecionar as nossas áreas de amostragem, enfim, um mapeamento de vegetação do solo para poder já começar a elaborar parte dos estudos, né? Quando nós retornamos essa visita técnica, elaboramos um plano de trabalho para solicitação das autorizações de captura e coleta de fauna, submetemos esse plano de trabalho para apreciação pelo órgão estadual, que lá no Pará é a SEMAS, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, e nesse plano de trabalho você fala, né, quais são os grupos que você vai estudar, os grupos biológicos, você fala quem são os profissionais da equipe técnica, todas as informações, né? E colocamos lá 2 campanhas. E aí, para nossa surpresa, o órgão nos devolve o documento falando assim, não, aqui no Pará não são 2 campanhas, não, são 4. Tem que ser 4 campanhas. 4 campanhas. E a gente ficou um pouco sem entender, mas aí sentamos com o órgão ambiental, argumentamos com o órgão ambiental, embora eles tenham dito, não, pois isso aqui já é assim tem muito tempo. Não, mas olha, 2 campanhas é suficiente, enfim. E conseguimos fazer um estudo de 2 campanhas. Então, assim, pode parecer pouca coisa, mas isso dobra o esforço, né? E dobra o tempo de trabalho. Né? Mas era uma prerrogativa que o órgão ambiental do Pará tinha utilizado, que aqui é assim. Nós não estamos nos furtando a atender a legislação, muito pelo contrário. A gente faz questão, inclusive, de atender a tudo. Sim. Assim. Mas a gente pode conversar e argumentar tecnicamente o que a gente pode fazer. Então, assim, tinha essa particularidade lá. No sul, nos Estados do Sul, também se fazem 4 campanhas. Agora, lá existe uma justificativa de que no inverno é muito frio. Faz sentido, é verdade. No inverno é muito frio. Então, assim, é difícil até você fazer trabalhar. Um registro, né? Então, eles pedem mais campanhas desses períodos sazonais distintos para, de fato, abranger um maior para que a medida espaço, fica mais temporal. Confiável, né? Exato. Então, assim, na Bahia existem também algumas particularidades que diferem um pouco do estado de Minas, mas, via de regra, é muito similar, é muito semelhante um processo de licenciamento para elaboração de um estudo de impacto ambiental com uma diretriz de atestar a viabilidade de empreendimento. Entendi. No caso de empreendimentos que pegam mais de um estado, por exemplo, uma linha de transmissão. Aí, no meu entendimento, geralmente não seguem a legislação de cada estado, e sim uma nacional, né? Uma coisa mais... Linha de transmissão, gente, é a linha de transmissão de energia elétrica, tá? Pra luz chegar aí na sua casa. Isso, aquelas torres de energia. Então, geralmente, ela atravessa vários estados. Então, aí, como é que é a legislação nesse caso? Quando vai atravessar mais de uma unidade da federação,
então o licenciamento ele é federal, ele é via IBAMA. Isso não te exime de cumprir a legislação de cada um dos estados. Se eu tiver alguma particularidade, por exemplo, no estado do Pará, o corte da castanheira é proibido, né? A castanheira é uma espécie proibida, protegida por lei. Existem lá uma lei específica para tratar da questão da castanheira. Em Minas nós os temos, né? A legislação de proibido o corte da castanheira, porque as castanheiras estão lá. Talvez te dê um processo, mas essas peculiaridades elas são estaduais, né? O processo fica um pouco mais igual. 2 campanhas, vou dar o exemplo das 2 campanhas de novo. Talvez esse formato é federal, mas as peculiaridades, igual você colocou, você tem que também atender. Assim, eu já aconteceu de eu trabalhar em empreendimentos que vinham do norte até o sudeste, né? De transmissão, e que as equipes que trabalhavam em cada estado tinham que cumprir exigências diferentes por exigência do órgão estadual. Então, assim, até a documentação que tinha que ser separada, né, enviada para cada equipe era diferente. Então, nós fomos surpreendidos nesse trabalho que eu estava comentando. Nós pedimos autorização, conseguimos autorização com a realização de 2 campanhas, e você precisa dizer, né, neste plano de trabalho, se você coletar algum bicho, né, aonde esses bichos serão depositados. Então nós tínhamos especialistas na nossa equipe técnica que eram parceiros ou pesquisadores de instituições de pesquisa, e os animais que eventualmente fossem coletados seriam depositados nas instituições de pesquisa de origem dessas pessoas. Isso foi informado. Eles nos deram a autorização. O projeto chegou um momento que nós fizemos a primeira campanha, ocorreu uma invasão na área, o projeto teve que ser paralisado. Então nós não realizamos a segunda campanha. Até se resolver essa questão da invasão, demorou tempo. A nossa licença venceu. E aí, quando fomos realizar a segunda campanha, tivemos que solicitar a renovação do prazo, nos mesmos moldes. Aí o órgão ambiental se manifesta, nos entrega a autorização, entretanto, era proibido, né, a condicionante da licença era essa, nós não poderíamos tirar nenhum espécime do estado do Pará. Nossa, já vi isso acontecer. Os espécimes precisavam ser depositados no estado do Pará. Em princípio, você pode pensar o seguinte, mas também é uma questão, né, vocês estão reclamando, é porque vocês não puderam trazer o bicho para a universidade aqui em Minas, teve que deixar lá no Pará, e tem que ficar lá mesmo, porque esses bichos são de lá. Não, beleza. Esse era o menor problema, porque o maior problema é, eu preciso analisar esses dados, eu faço isso no meu laboratório. Então você teve que trazer... Como eu não podia trazer? Os bichos não podiam sair do Pará. Então como que eu vou analisar meus dados se eu não posso levar o bicho pro laboratório? Porque... Como que você vai identificar? Como que eu identifico? Se você pensar assim, se você coletar é pouca coisa e tal. Não, beleza, mas e os peixes? O peixe eu coleto, eu ponho rede, eu pego. Os organismos das comunidades biológicas, macroinvertebrados, como é que eu vou identificar esse material se eu não posso tirar ele daqui? Exatamente. Nós tivemos que montar laboratório em campo. Nossa, você teve que trazer seu laboratório, fazer o contrário. Porque existem, assim, só para contextualizar, para quando a gente faz esse tipo de coleta de animal, para identificação, muitas vezes a gente precisa ver coisas quase que microscópicas, né? Assim, caracteres muito pequenos, comparar com outros exemplares que já estão na coleção, para a gente fazer a taxonomia e identificação dos animais. Então, você fazer isso em campo é muito complicado, assim, porque primeiro você não tem a sua coleção de referência para você fazer uma comparação com outros espécimes, então isso já dificulta. Mas eu também já vi isso acontecer, assim, um empreendimento que, algumas vezes, na verdade, mas um empreendimento específico que me marcou era no estado de Rondônia, e foi que não é um estado que tem uma grande coleção de referência, que tem laboratórios de referência, e foi exigido que não saísse de lá. E houve uma grande dificuldade, porque como eles não tinham uma estrutura muito desenvolvida nesse sentido, nem tinham coleções, então os espécimes começaram a se perder, as identificações ficaram todas incompletas, e isso, inclusive, dificulta na hora de você apresentar um relatório final. Com certeza. Você não apresenta um relatório de... fica todo sem identificação correta, sem identificação precisa.
Vamos, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, só para o nosso ouvinte não ficar um pouco perdido, porque como a gente tem vários perfis de ouvintes, vamos explicar então como que funciona, né? Quais são as etapas de licenciamento? Que eu acho que a gente está falando, às vezes, algumas palavras aqui que podem ser gregas para as pessoas, que é coleção, que é taxonomia, que é espécime, que é depósito de material coletado, né? Então, vamos falar um pouco assim, como que funciona, né? Quais são essas etapas? A gente vai falar aqui especificamente do meio biótico. Especialidade, né? Da especialidade, então a gente vai falar aqui de vida, né? Da parte dos animais mesmo. Então, como que funciona, Léo? Como que são essas etapas do licenciamento? Vamos usar uma timeline mesmo. Eu sou consultora, acabei de entrar com pedido de licenciamento para poder fazer uma nova empreitada ali, para poder tirar o minério em um certo lugar. Eu vou até qual órgão? Eu vou na prefeitura, vou no estado. Vamos pegar o exemplo então do licenciamento aqui em Minas. E como eu disse, né, o processo de licenciamento ele é semelhante entre os estados, podem haver particularidades. Mas vamos lá, você está querendo fazer a hidrelétrica e vai ser a hidrelétrica para geração de energia. Sim. Né? Então, você como empreendedor, você vai informar o órgão ambiental por meio de um formulário como que é o seu empreendimento. Existe uma ficha para caracterização desse empreendimento. O órgão ambiental vai analisar as informações que você como empreendedor passou para ele e a partir da análise dessas informações, o seu empreendimento ele é tipificado. Ele é tipificado em classes de potencial poluidor ou de degradação do meio, que variam de 1 a 6. Então, classe 1 é menos poluente ou potencial de menor poluição e menor degradação, enquanto a classe 6 é alta potencial de poluição e alta ou potencial de degradação. Então, tipo, uma hidrelétrica é 6, por exemplo. Pode ser 5, pode ser 6, né? Mas são empreendimentos que têm grande potencial de degradação ambiental. Então, ele é tipificado, né? E em função do porte também, se ele é de pequeno, médio ou grande porte, né, com as informações que você passou, e aí você recebe então as orientações do órgão ambiental que, com base nas informações que você passou para ele, quais serão os procedimentos para licenciamento do seu empreendimento. Então, por exemplo, se ele é classe 5 ou 6, né, então você vai ter que fazer o EIA-RIMA, né, você vai ter que apresentar documento tal, ou seja, que é o FOB, que é o Formulário de Orientações Básicas Integrados. Ou seja, para você licenciar seu empreendimento, você vai ter que elaborar o EIA-RIMA. E aí, via de regra, se o empreendimento é muito com baixo potencial de poluição ou degradação, ele pode ser licenciado numa única fase. A depender do seu empreendimento, em Minas nós temos um formato de licenciamento que é trifásico, que são 3 licenças. Então você tem, num primeiro momento, uma licença prévia, num segundo momento a licença de instalação, num terceiro momento a licença de operação. Sim. Então é chamado trifásico. Elas são emitidas de maneira sucessiva. A licença prévia, o que quer dizer? Você fez o estudo de impacto ambiental, atestou a viabilidade ambiental do seu empreendimento, você atendeu aqui as informações, a licença está emitida para você, vamos dizer assim, preparar o terreno para a implantação do seu empreendimento. E aí, nesse ponto, você precisa também atender a eventuais condicionantes que estejam nessa licença, né? Então, você não tem a permissão ainda para implantar o seu empreendimento. Você vai lá preparar a casa, adequar um acesso, ver a questão de canteiro, mobilizar pessoal e tal. Então, você tem esse modelo trifásico. Você atendeu a tudo, fez tudo direitinho? Beleza, está tudo pronto. Estou querendo instalar. Então você pede ao órgão ambiental, atendi tudo que você me pediu, né? Os relatórios, os estudos ambientais estão aqui, eu quero agora instalar. Tá tudo ok, você recebe a sua licença de instalação e você então pode efetivamente começar a implantar o seu projeto, ou o seu empreendimento. Da mesma forma, né, as condicionantes que são necessárias para atender, os documentos que você vai ter que entregar. Implantei, beleza, pronto, tá pronto, agora eu quero operar. Fiz tudo que você me pediu, me dá a licença de operação. Tá tudo ok,
toma a licença de operação e começa a operar. Então é o trifásico, são licenças sucessivas, você tem essas 3 etapas. E cada etapa de licenciamento você tem que fazer uma campanha, tem que fazer um processo, um estudo do meio biótico, como é que funciona? Não, na verdade, você nesse primeiro momento, um estudo de impacto ambiental, você precisa, uma parte super importante, inclusive que é uma característica do biólogo, dedicar um esforço extremo na elaboração do diagnóstico. Então, nesse momento... Isso é antes da primeira licença? Antes da licença. É o documento, é o EIA, o estudo de impacto ambiental, é que vai subsidiar as análises para emissão da licença, né? Deferir a licença ou não. Ele que vai falar se aquele empreendimento é viável ou não, ali naquele local, entendeu? Vai sair a primeira licença, que é a poder começar a preparar. Beleza, ok. Então você faz os levantamentos em campo para você entender a área onde você pretende implantar o seu empreendimento, conseguir identificar e avaliar os impactos para buscar quais são as ações necessárias para relativizar esses impactos ou compensar aqueles impactos que não podem ser relativizados, né? Então, o EIA-RIMA, ele é a base, é o estudo base, o estudo de impacto ambiental, é o estudo base para você analisar a sua licença. Nas etapas seguintes, ou na próxima etapa de implantação, o que vai acontecer? Aquelas medidas, aquelas ações que você falou que ia fazer para mitigar os impactos, anular ou compensar os impactos do seu momento de implantação, você vai começar a executá-las. Entendi. Talvez eu tenha lá um programa que seja acompanhar o monitoramento dos primatas que serão afetados por impactos do empreendimento. Sim. Então você vai para campo, né, nesse momento, ou nessa etapa, já com um objetivo específico de atender, né, ou de acompanhar alguma outra espécie, por exemplo, no caso da biologia, que pode ser afetada por impactos daquele empreendimento. E tem até pós, né? Às vezes tem programa que vai após. A gente tem um caso da Vale, por exemplo, que tem uma onça que ela é monitorada em tempo real o tempo todo. Eu acredito que seja por isso, né? Isso, é o monitor. A gente tem a etapa depois do acompanhamento durante a operação. Tem também. Pode ter e pode não ter, né? É igual eu entendi. Depende dessa campanha antes. Você determina ou não esse monitoramento sequencial. Entendi. Tudo vai depender das características do local onde você vai implantar seu empreendimento. Por isso que eu comentei da importância do diagnóstico ambiental e é onde, de fato, os biólogos, de uma maneira geral, dedicam muitos esforços para fazer levantamentos em campo, mas, por outro lado, às vezes dedicam poucos esforços ou não a mesma dedicação para, por exemplo, fazer uma avaliação de impactos. E cabe lembrar que nós estamos falando de um estudo de impacto ambiental, o cerne da questão é a avaliação de impactos. Eu preciso de um bom diagnóstico, mas eu preciso de uma avaliação correta, é a avaliação de impactos. E aí até uma crítica mesmo aos biólogos, né? Muitos esforços para poder elaborar diagnóstico, mas às vezes poucos esforços para poder fazer a avaliação de impactos. E para você fazer a avaliação de impactos, é super importante você entender o projeto, né? Você tem que entender o projeto. Muitas vezes a gente vê o biólogo indo para campo sem entender. Ele vai mais pela paixão. Pra paixão e pra coletar e pra saber que bicho que tem ali, né? Entendi. Já que, pegando aí essa linha que você falou da importância, né, de avaliar esse impacto mesmo e não concentrar os esforços só no diagnóstico, como que a gente identifica e avalia o impacto? Então, a identificação e avaliação de impacto, ela pode ser realizada diversos métodos diferentes. A gente sabe que é complexo demais, mas a gente vai tentar resumir, assim, só pra gente ter pelo menos uma noção de como que chega como que chega nisso. Uhum. Você tem diversas metodologias, né? Você tem metodologias de avaliação de impacto que privilegiam atributos numéricos, são matrizes, né? São números. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com metodologias que você possa privilegiar atributos qualitativos, onde você vai dissertar sobre os impactos que foram identificados, né? Mas enfim, um primeiro ponto para você poder ter uma boa avaliação de impacto é uma boa caracterização do empreendimento. Primeiro ponto, eu preciso entender o projeto. E dentro do EIA tem um capítulo específico onde eu vou descrever todo o meu empreendimento. Eu vou falar, se é o caso,
por exemplo, de uma linha de transmissão, eu vou falar quantas torres vão ter, qual que é o tamanho da área que vai ser atingida, quais são os cabos que vão passar nessas torres, o tamanho dessas torres, a minha mão de obra, né, o pico de trabalhadores, ou seja, toda a informação detalhada do empreendimento vai estar neste capítulo de caracterização. Essa caracterização, né, contraposta com o diagnóstico ambiental que você fez os seus levantamentos no campo e caracterizou a área, né, a sobreposição da caracterização do empreendimento com o diagnóstico permite, então, você começar a identificar seus impactos. Um ponto importante que eu esqueci que tem na caracterização, que é o cerne da avaliação de impactos. Além da descrição do empreendimento, eu também tenho nesse capítulo a descrição de todas as atividades que eu vou desenvolver. Então, por exemplo, eu vou fazer transporte de trabalhadores. Eu vou usar um exemplo de impacto que não é necessariamente do biótico, para facilitar o entendimento. Então, uma atividade minha vai ser o transporte de trabalhadores. Eu preciso buscar os trabalhadores para levar para minha obra. E eu vou fazer isso de ônibus. Beleza. A atividade de transporte de trabalhadores, ela vai, em alguma medida, interagir com o meio. Meu ônibus vai passar por estradas não pavimentadas. Às vezes tem que abrir o estrada ou não? Isso eu acho que não chega a esse nível. Às vezes tem que abrir os acessos. Tem que abrir os acessos para criar uma linha de campo. Dependendo de onde você tiver, ou você adequa. Aqui já tem acesso, eu vou adequar, mas ali não tem, eu preciso abrir. Para passar um ônibus, para passar um fora de estrada, enfim, dependendo do seu projeto. Então, a minha atividade é transporte de trabalhadores. A atividade, ela vai ter uma interface com o meio. Quando eu passar na estrada não pavimentada, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar poeira. Eu estou lançando material particulado na atmosfera. Transporte de ônibus gerou poeira. Essa poeira, material particulado na atmosfera, qual que é o impacto? Eu tenho alteração da qualidade do ar. Então, você entendeu? Então, a identificação dos impactos... Qual que é a intensidade da rotina disso? Você vai avaliar qual que é a significância desse impacto. Então você tem uma atividade que essa geração de poeira a gente chama de aspecto. Atividade com o meio gera esse aspecto que é o causador do impacto. E por que é importante eu saber qual é o aspecto gerador do impacto? Porque se eu quiser anular aquele impacto ou relativizá-lo, eu tenho que tratar diretamente no aspecto. Nesse caso, eu tenho um sistema de controle. Eu vou passar caminhões aspergindo água para poder reduzir a poeira. Que massa. É muito detalhe, né? Eu nunca imaginei. Você pegou um detalhe bem específico que eu nunca imaginei que tinha. Essa é a lógica para você fazer a identificação do impacto. E aí, igual a Ju falou, depois do impacto identificado, e aí isso para cada fase do empreendimento, para minha fase de implantação, para minha fase de licença prévia, da minha fase de implantação, operação e fechamento do projeto. Implantação, por exemplo, imagina o tamanho do impacto que vai dar, porque você tem que trabalhar com, dando um exemplo de uma hidrelétrica, maquinário pesado. Imagina, então você tem que fazer esse levantamento, né? Importante também, igual a Ju comentou um pouco para trás, isso é feito para cada um dos meios. O meio físico, né? Ar, solo, água, né? Meio biótico, fauna e flora, e o meio socioeconômico. Então os impactos são identificados. A partir do momento que você identificou o impacto, você vai avaliá-lo. E aí, nessa metodologia especificamente, né? Da forma como eu estou dizendo, e tem esse sentido lógico, né? Existem atributos para você avaliar esse impacto. Então, por exemplo, se é um impacto real, se é um impacto potencial, se é um impacto local, pontual, se é um impacto regional, se ele é reversível ou não. Ou seja, esse impacto que eu dei como exemplo... Se ele é cíclico ou não, né? Se ele vai acontecer só durante um momento do empreendimento, se ele vai repetir ou se ele vai intensificar. Esse impacto da geração de poeira alterando, porque o impacto é a alteração da qualidade do ar, né? Ele é um impacto reversível. Por quê? Parei de passar o ônibus levando meus trabalhadores, não tem poeira. Né? Então ele é reversível. Existem impactos que são irreversíveis. Por exemplo, supressão da vegetação. Eu desmatei a área para implantar no empreendimento. Essa área, ela não volta mais. Nunca mais ela volta. Ela está tendo um outro uso, forma original. Né? Não, mas depois eu vou restaurar, vou plantar. Ela não vai voltar a ser o que ela era. Então, este é um impacto irreversível. Então, existem esses atributos, e aí você tem os atributos mais importantes,
né? Dentro desse elenco, você tem os atributos mais importantes para você definir a significância do seu impacto. Então, seu impacto de alta significância, baixa ou pequena. Lembrando que todos os impactos significativos, eles precisam ter um sistema de controle, uma ação associada para poder relativizar esse impacto, ou sendo o caso, se necessário, compensar esse impacto. Se eu desmatei, é um impacto irreversível e não mitigável, né? O desmatamento em si, né? Então, a única forma de eu poder relativizar esse impacto vai ser como? Compensando em outro local. Vou ter que selecionar uma área que vai ser representada em função do meu desmatamento aqui. Então essa é a maneira que você pode fazer para identificar e avaliar os impactos. E existem diversas metodologias. Eu particularmente prefiro metodologias que você privilegie atributos qualitativos, onde você possa dissertar, né, e dar um sentido lógico na sua avaliação de impactos. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Dentro desse processo, são biólogos que definem todos a profissão é o biólogo, ou tem engenheiro ambiental, tem essas coisas todas envolvidas, assim, dentro das soluções. Meio biótico. Das soluções. Eu digo das soluções que são... Do impacto ambiental geral? O biólogo identifica, talvez, isso tudo que o Léo falou. Ele identifica os impactos que aquele empreendimento vai causar. Para chegar à relação de uma solução, no sentido de solução que eu digo, uma contrapartida ou um formato, como funciona, isso já é pré-definido ou já tem formas diferentes de fazer isso? Eu volto dar um exemplo que é melhor. Eu vou lá, fiz uma hidrelétrica, inundei X% lá de uma área. Aí tem uma civilização, tem uma cidade que tá ali no meio, era um vilarejo pequeno e tal. Então é socioeconômico, eu vou tirar aquele vilarejo ali e vou recolocar em algum lugar. Existem soluções diferentes achadas e quem dá essa solução é vocês? Ou é tipo, olha, vai acontecer isso, tá aqui, o que a gente sugere é que você transfira para outro lugar. Ponto. É isso que eu tô perguntando, sabe? Até onde o biólogo vai, até onde... Quem que define essas contrapartidas, quem que dá essa solução? Isso tá no relatório do biólogo ou tá numa negociação entre o empreendimento, o empreendedor e o órgão federal? O biólogo ele vai tratar da área específica dele, que é a área do meio biótico. Sim. Só que como uma avaliação de impacto ambiental é bem complexa, você tem profissionais de diversas áreas atuando nesse licenciamento, nessa avaliação de impacto ambiental. Então, na hora que você entra num socioeconômico, já é atributo para outros especialistas trabalharem em cima disso. Mas, por exemplo, a gente tem uma supressão vegetal numa região que vai ser inundada, por exemplo. Como que você vai mitigar ou compensar esse impacto que é irreversível da supressão vegetal dessa área que vai ser inundada? Aí, dentro desse diagnóstico e dentro dessa avaliação de impacto ambiental, o responsável pelo meio biótico que está desenvolvendo aquilo e que quem faz e que quem tem a competência para avaliar e definir, identificar as espécies que estão ali, entender como que aquele ecossistema ali funciona, isso é o biólogo que sabe fazer. Então, ele vai propor uma medida para poder... Ah, beleza. É isso que eu queria saber. Especificamente da área dele, né? Não, sim, é o que eu dei um exemplo errado de socioeconômico. Mas assim, o biólogo que vai propor a solução também. Então, ele faz o levantamento e a partir do momento que ele vê as causas, ele também, no relatório, ele já propõe a forma de contrapartida. Isso, ele vai ser uma parte do relatório, né? É interessante, assim, observar que todos esses estudos, eles são multidisciplinares. Exatamente. Então, assim, eles são multidisciplinares até dentro da própria área. Então, na área da biologia, vai ter, por exemplo, cada biólogo especialista em um tipo de fauna faz o estudo da sua fauna, vê os seus impactos e faz as suas mitigações e tudo mais. E aí, vai ter um coordenador de fauna que vai pegar todas as faunas e vai juntar e vai fazer um relatório com tudo. Porque a gente tem que entender que, especificamente na biologia, mas para as outras áreas também, a forma que o impacto vai afetar, por exemplo, anfíbios e répteis é diferente de como ele vai afetar, talvez, mamíferos, e talvez aves, e talvez peixes. Por exemplo, vetores de doença, mosquitos que são carreadores, né, de doenças, por exemplo, e que é quem trabalha especificamente com isso,
já é uma análise completamente diferente, porque já envolve saúde pública. Entendi. Entendeu? Nesse processo. E aí nós temos assim, tem arqueologia, porque tem que ver impactos arqueológicos, paleontologia, para ver se tem fóssil, tem a parte de socioeconomia, que aí vem lidar com aquela população, tem caverna, então assim, são vários especialistas, assim, e igual a Ju citou, algumas coisas são multidisciplinares dentro dela mesma, então vetor é tanto biologia quanto saúde pública, peixe é tanto peixe como fauna como recurso. É verdade. Então ele também é analisado de uma outra maneira também. E nesse ponto é super importante essa coordenação. Um coordenador de um estudo de impacto ambiental é desejável, primeiro ponto, que essa pessoa seja minimamente assim, especialista em impactos ambientais, entenda sobre impactos ambientais. Uma pessoa com capacidade de integração. Por quê? Mesmo, por exemplo, nós temos lá no meio biótico estudo de peixes e estudos das comunidades aquáticas. O pessoal do meio físico também está fazendo estudo sobre a qualidade das águas superficiais. Então é importante que o cara da qualidade das águas superficiais converse com o cara que está fazendo os estudos biológicos de comunidades aquáticas. Porque senão, o cara lá fala assim, não, aqui a qualidade da água está boa. O outro, de repente, fala que não. Ou, mesmo que fale os dois que estão boas, eles não estão conversando. Então, é preciso conversar. É um estudo multidisciplinar. Você tem, assim, fazer um estudo de impacto ambiental, você envolve aí, né, 30, 40 especialistas diferentes. Não, me dá um desespero aqui, só de pensar esse gestor fazendo isso tudo. Agora, é importante lembrar, nós estamos falando de impactos, são os impactos negativos, né? Existem também impactos positivos. Sim. Sim. Olha, é um bom exemplo. Você tem algum exemplo? Podemos pegar exemplo da socioeconomia, né? Um empreendimento vai chegar em algum lugar onde você não tem grandes oportunidades. Então, vai gerar emprego. Emprego vai gerar renda, entendeu? Isso é um impacto positivo. Sim, com certeza. A partir do momento que essas pessoas têm uma oportunidade de gerar renda, elas começam a dinamizar a economia daquele local. Então, o cara da padaria começa a vender, o outro vai abrir um açougue porque agora tem gente comprando. Então, esses são impactos positivos. E ao mesmo tempo que a gente precisa tentar anular ao máximo ou relativizar os impactos negativos, os impactos positivos nós precisamos maximizá-los. Então, se eu falo dos trabalhadores, eu preciso de gente para trabalhar, né? Eu vou priorizar, por exemplo, a mão de obra local. Ah, mas essas pessoas não são capacitadas. Eu vou capacitar. Tem que ser capacitadas. Então eu estou maximizando o impacto. Então assim, existe os impactos também positivos. Quando eu crio um reservatório, por exemplo, às vezes existem áreas degradadas, né? E eu vou recuperar essas margens. Eu estou trazendo um ganho ambiental. Trazer um saneamento que não existe, né? Em função, exatamente. às vezes, da região ser muito pequena, não ter o recurso. Aí você leva o empreendimento e com ele você leva as melhorias de saneamento, né? Isso é até bem legal. Já que a gente entrou nessa pauta, eu queria até perguntar, assim, você que está bem ligado a essa área, quais são essas mudanças que estão previstas? Eu acredito que prever é muito difícil, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas quais são as mudanças que estão na pauta do meio ambiente nesse futuro próximo? Acho que foi em 2017, se eu não me engano, porque uma reclamação se tem é que o processo de licenciamento é muito demorado. Sim, até pela essa complexidade demora que chega. Muito. Agora, é importante a gente ter em mente que a partir do momento que o empreendedor decide implantar o empreendimento, o projeto dele não está pronto. O projeto ele vai evoluir ao longo do licenciamento. Inclusive, a tratar o licenciamento, o meio ambiente tem que andar ali de mão dada junto com a engenharia, porque isso traz ganhos ambientais, isso é salutar. Então, assim, o projeto evolui ao longo do tempo. Então, uma das reclamações é que às vezes o processo é muito demorado. Demora-se para emitir uma autorização para captura e coleta de fauna. Demora-se para analisar o estudo. É isso que eu ia fazer uma pergunta. Demora-se mais porque o processo é complexo, igual a gente explicou, ou demora porque o órgão não responde a tempo hábil, demora, enrola e faz isso? Qual que é o... Porque o órgão não responde em tempo hábil, por que demora? A gente que vive nesse meio e com a experiência que a gente tem, por que a gente demora?
né? Por que demora? Porque nem todas as informações foram passadas, porque os estudos não estão com uma boa qualidade, porque o órgão ambiental não consegue analisar o seu estudo. Então tem uma série de fatores que vão sobrepondo uns aos outros e faz com que esse processo de fato seja demorado. Você acha que a burocracia é alta? Ou, assim, essa burocracia que eu digo que o Brasil tudo é burocrático demais. É muita gente pra olhar e pouca gente experiente pra avaliar. Basicamente, às vezes, funciona dessa forma. Falta mais os especialistas pra dar vazão e tem muito mais gente só dando pitaco. Às vezes sobe, vai criando puxadinhos de pessoa pra poder suprir uma falha, né? Da falta de especialidade. Essa é a realidade do Brasil em todas as áreas, falando de biologia. Você acha que é isso que acontece nos órgãos ou é uma questão natural? Porque, na minha visão, antes eu tinha essa visão, que talvez seja burocrático, etc. Dentro do contexto que a gente conversou aqui, eu também vi que também não é simples, fácil de entender. 40, igual você falou, 30, 40 profissionais de especialidade diferente, ou seja, são relatórios, mas relatórios que eu acredito que seja gigante e que você tem que avaliar, às vezes, ali uma situação que vai demorar mesmo pra você entender, porque você tem que ver com um especialista. Vou validar com um especialista X, porque não tem como você ter 50, 60, 70 funcionários especializados dentro do órgão. Então você vai ter que fazer consultorias. O que é importante também adicionar isso é de que a avaliação do impacto ambiental, ele não é o estudo do agora só. É o estudo do futuro. Ele é o estudo que vai prever as ações futuras, né? Então, a complexidade, ela é inerente do processo mesmo. Exato. E aí, de fato, você precisa, sim, de ter uma equipe de analistas ambientais, os órgãos ambientais, né? De analistas que sejam capazes, de fato, de analisar aquilo e dar o parecer. Porque existem... A gente, às vezes, fala sem conhecer todos os lados, né? Mas é demorado. Então, vamos pensar. Será que a pessoa que está analisando está devidamente capacitada para analisar? Né? Porque ela vai ter que assinar. Ela vai ter que assinar, ok, ser responsável por aquilo ali. Né? Preciso que essa pessoa esteja capacitada. Outra coisa, a demanda. Quantas pessoas eu tenho disponível para analisar os estudos que estão sendo demandados? Falta profissionais, às vezes. Um país, num território imenso desse, cheio de oportunidades. Cheio de oportunidade. E eu estava vendo, nós viemos num boom de crescimento, né, no início de até 2013, né, onde você tinha diversos projetos, as coisas acontecendo, a economia avançando. Teve acho que foi 2001 e 2011, um aumento de 700% em demanda de estudos ambientais no IBAMA. 700%. É muita coisa. O órgão não consegue absorver isso. E o órgão não cresceu 700%. Exatamente. O órgão ambiental não cresceu 700%. Tá? E aí até um detalhe, quando a gente fala da capacidade de análise, recentemente nós recebemos um pedido de proposta, eu entrei em contato com um colega, ele trabalha com a parte de socioeconomia, unidade de conservação, uma pessoa, inclusive ele ministra cursos para órgãos ambientais. E ele falou que foi a Brasília ministrar curso para analistas do IBAMA. E ele ficou surpreso de ver a capacitação técnica dos analistas do IBAMA para quem ele deu isso. Isso é ótimo. Foi uma boa notícia. Foi ótima notícia. Ótimo. Isso é ótima notícia. Eu achei que seria o contrário, eu tava esperando eu tava isso. assim, ai meu Deus. Não, eu tô aqui cantando os louros do que ele me disse. Sim. Mas ele foi em outros estados do país. E um desastre. E, gente, também muito ruim. Que precisa ser capacitado. Sim, é urgente, né? E às vezes é isso que atrapalha mais o movimento, né? E também tem a outra parte, a outra ponta. Além dos quem avalia, também tem a ponta de quem faz também. Exatamente, isso é até que eu ia falar. Quando você perguntou se era burocrático, eu particularmente não acho que é um processo burocrático, assim, no sentido de burocracia, mas porque é simples, ali é preto no branco, tá ali o que você precisa fazer. O que eu acho que acontece muitas vezes é uma certa negligência de alguns empreendimentos e às vezes até de quem está responsável pela parte ambiental de ver o que é necessário. Então muitas vezes a gente vê que o processo é travado porque esqueceram uma condicionante, esqueceram de fazer um estudo, erraram o número de campanhas, coisas assim. Também tem uma questão muito importante que sempre trava a parte ambiental, que é dinheiro. Então a parte ambiental é uma parte muito pequena dos empreendimentos, né? Não sei se continua custo, né? O custo da parte ambiental, se eu não me engano, é coisa de 5, 3% de um empreendimento. Então, assim, é muito pouco, mas é sempre a área que eles querem cortar.
É sempre a área que segura o dinheiro. Não, pra quê? Por que gastar com o meio ambiente? Então isso trava muitas vezes o processo. Eu acho que sim, no final das contas, acaba que o meio ambiente fica como a ovelha negra, né? O que só atrapalha, tá ali só pra atrapalhar, mas no final das contas mesmo, geralmente o meio ambiente tá andando certinho com o que ele precisa andar. E outros fatores externos, igual o Léo falou da engenharia, eu já trabalhei em alguns empreendimentos em que o meio ambiente estava ok e ficava tudo travado, inclusive o meio ambiente por parte de engenharia. Então, fatores externos atrapalham muito nesse processo e nessa burocracia, nisso tudo. Eu não acho que é um problema tanto do órgão, de falta de capacidade, mas eu acho que eles têm tantas coisas pra conferir que as pessoas deixam passar, esquecem, coisas assim, que aí torna bastante demorado mesmo. Nós temos que fazer o meio-culpa. Tem que ficar refazendo. A qualidade dos nossos estudos não tá boa. Não tá boa. Exatamente. É uma coisa que a gente precisa evoluir bastante, né? Eu tive a oportunidade recentemente de revisar um estudo, até, né, uma solicitação para revisão de um estudo, assim, gente, sinceramente, assim, especificamente a parte de biólogo, né? Coisas básicas, né? Porque aqui tem uma espécie ameaçada de ave, ameaçada de extinção, e aí eu preciso fazer o monitoramento, ou seja, falou que tinha espécie ameaçada e propôs um programa de monitoramento. Isso é custo, esforço, dinheiro, né? Na hora que eu tô vendo, assim, essa espécie não estava ameaçada, sabe? Isso é o básico do básico do básico. Agora, isso é importante, porque... E fora as identificações erradas, né? Por que a gente vai básica. gastar dinheiro, esforço e tempo fazendo uma coisa que a gente não precisava fazer? Vamos gastar o nosso dinheiro de forma inteligente, igual, né, o Felipe já falou, os recursos são escassos. Vamos otimizar os nossos recursos e fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Isso está no planejamento da consultoria, eu acho, né? Isso ou não. Isso fica ali na mão da consultoria, porque o recurso está entregue. Planejamento que ela faz, planejamento que ele coloca. Eu digo que o recurso está entregue no sentido, vamos supor, numa linha bem feliz, passou-se já do orçamento aprovado e o recurso foi entregue, entendeu? E aí depois você tem que pegar aquele recurso e otimizar, né, aquela situação. E aí o recurso é do empreendedor, né? Sim. Você vai falar, olha, aqui precisa fazer isso e isso. O recurso, o empreendedor tem que alocar o recurso para se fazer. Aí, nesse ponto, o papel importante nosso também, e aí a gente precisa estar atento a isso, é exatamente para evitar esse tipo de coisa, né? Uma identificação errada e tal, ou propor coisas que a gente, olha, por que eu preciso fazer um monitoramento de uma espécie que você achou que estava ameaçada, mas não está. Então, assim, né? Porque é aquilo que eu disse, de novo, e aí o meia culpa para nós também. Dedica-se muito esforço para fazer o diagnóstico, pouquíssimo esforço para fazer a avaliação de impacto, porque tem preguiça de ler a caracterização do empreendimento ou preguiça de ler os documentos que estão disponibilizados, porque na verdade o coordenador é que faz isso. Ele pega, filtra e entrega. Olha, tá aqui a metodologia, tá aqui, vamos discutir, faz reunião, explica, né? E não faz. Aí depois, na hora de propor programas, né, cria uma tese, vai fazer uma tese de doutorado, né? Às vezes inexequíveis. Linha de transmissão, participamos. O primeiro ponto que a gente colocou foi: os impactos são esses, todo mundo participou, agora quais são os programas? Aí a primeira pergunta é: o seu grupo precisa ser monitorado? Por quê? Fizemos uma reunião e essa pergunta para cada especialista. Ele teria que falar se sim ou não e justificar o motivo. Não só um, mas mais de um. Assim, tem que monitorar? Tem. Por quê? Porque nós fizemos diagnóstico. É mais fácil, né? Não tem isso, gente. Tem um monte de grupo que eu não estudei e eu não estou monitorando. Entendeu? Não é isso. Tem um artigo publicado numa revista que avaliou aqui em Minas os projetos de monitoramento dos impactos sobre a fauna. São disponíveis nos órgãos públicos, né? Avaliou, não sei quantos, não me lembro agora os números, mas assim, 90% não tinha uma pergunta. A primeira questão para você qual que é o fazer objetivo disso? É uma hipótese. Vou formular uma hipótese. Isso é método científico. Um EIA-RIMA é um estudo técnico-científico. 90% Se eu vou é muita fazer coisa, um monitoramento, cara. é porque eu tenho uma hipótese. Essa espécie vai ser impactada e alguma coisa vai acontecer com ela. O que eu quero responder? Os monitoramentos não têm pergunta. E é interessante comentar uma coisa aqui para todos os ouvintes.
porque eu acho que às vezes pode ser que a gente seja atacado um pouco por estar fazendo essa meia-culpa, mas é interessante salientar que a gente tá aqui olhando o lado biólogo, o lado de cá, né, tentando achar os prós e os contras. Então a gente sabe que tem muita dificuldade, sabe, mas eu acho que muitas das coisas que a gente tem que entender que muitas das coisas que acontecem, muito do que é criticado, é por isso que você tá falando, tipo, a negligência em cima de fazer o processo, de fazer de qualquer jeito, levar às vezes profissionais que não são especializados na área pra fazer coisas na área, sabe, trazer essas ferramentas, e isso acaba manchando o processo, e aí com isso sempre vai ter mais, colocaremos aí entre aspas aqui, fazendo aspas com o dedo, preconceitos pela população comum, que não entende o processo, que aí apoia às vezes alguma coisa que relacionada que poderia, ninguém tem consciência de que pode afetar no futuro, né? Às vezes as pessoas, ainda mais agora que nós estamos tendo movimentos falando que contrário de vários estudos, né? Conservadores, são por isso, são por negligências em relação a informar, são por negligências de fazer a coisa de qualquer jeito. Eu acho que tem toda ação tem uma consequência, então não adianta a gente ficar sempre romantizando, falando, não, porque as pessoas não entendem, que elas querem só, que elas são egoístas. Sim, tem pessoas que são, mas também a gente tem a meia-culpa, igual você falou, de também fazer a coisa, deixar a coisa andar de qualquer jeito, né? De não denunciar, de você tá vendo uma coisa errada, de não ir atrás, de não conversar do lado, de não se especializar mais. Você falar de 90% não tem... 90% é uma pergunta. O objetivo é um artigo publicado. Então, isso é muito sério, sabe? 90, se fosse 10, 15, 20, eu já estaria aqui indignado, mas 90? Recurso, né? E é recurso Exato, que tá indo pra quê? É isso que entendeu? eu tô dizendo. Tá respondendo assim, o quê? Né? Tá trazendo qual conhecimento? Exatamente. Os recursos são escassos. Vamos aplicar os nossos recursos de uma maneira inteligente. Para isso nós precisamos ter critério, qualidade, ser criterioso. Lógico, gente, existem excelentes profissionais e existem profissionais que não são bons, né? As pessoas precisam, né? Na verdade, isso é toda a área, né? O Brasil mas eu acho, essa é a mudança que a gente precisa. Eu acho que a mudança em todas as áreas é você exigir qualificação, independente de quem seja. Exigir competência, né? Competência. E parar de ficar no QI, né? De facilitar os processos para quem não deveria estar no processo. Então... E aí, a partir desse movimento que você faz, você vai mudando. Porque você não tem como mudar. Não existe mágica, né? E você vai mudar só fazendo esse movimento. E pensando nisso, assim, das questões que precisam mudar e tudo mais, eu vejo que tem muita coisa que precisa mudar, evoluir, melhorar nesse processo, assim. Até de questões muito básicas de um critério melhor na hora de avaliar o que foi escrito, porque a gente vê que tem, pensando, parece meio ideológico, assim, mas assim, que tem muita gente que faz só pela questão capitalista mesmo, pela grana. Então a gente vê que tem pessoas que, eu acho que o Léo já deve ter visto muito isso, da gente ver um pedido de um programa e tem a verba X e você fala, é impossível, e tem alguém que vai lá e faz, e você tem certeza que foi mal feito, você tem certeza, porque não tem como executar. Então assim, eu acho que isso é uma mudança que precisa, assim, um critério melhor do que se disponibiliza, do que a pessoa fez, do que entregou. E uma outra mudança que eu vejo, e eu quero saber também o que você acha que precisa mudar, é que eu acho que precisa ter uma cabeça um pouco mais aberta, no sentido de inovar, porque a gente vê que ainda são exigidas algumas metodologias, algumas coisas muito precárias, metodologias que foram amplamente criticadas, ainda são exigidas, e tem coisas muito novas no mercado que não entram. A gente não consegue entender o porquê que isso não entra num processo de licenciamento, por que os órgãos não exigem, por que as empresas não colocam isso para entrar no processo, coisas que facilitariam até acelerariam o processo, talvez. O que você acha? A inovação, ela é super bem-vinda. Na verdade, as boas ideias, elas precisam ser valorizadas. Sim. Né? E a gente sair desse senso comum, às vezes, do padrão, né? Olha aí que nós estamos evoluindo, né? Nós citamos exemplo aqui desde lá de trás até hoje, né? E a gente, de fato, precisa utilizar o conhecimento e criar novas ideias. Nesse sentido, inclusive, assim, críticas nesse sentido, né? Às vezes você vai fazer uma reunião com o órgão ambiental e o analista ficava discutindo metodologia, sabe? Não, assim, tudo bem, mas talvez não seja mais importante, né, a discussão da metodologia, mas vamos ver os resultados que foram alcançados, vamos discutir resultados. Pode haver sugestões de métodos, mas, né, esse aqui não é
a pauta importante a ser discutida, né? E muitas vezes por quê? Porque a pessoa era especialista em determinado grupo e para ela tinha que ser daquele jeito. E ponto, né? Ponto. Então acho que a inovação, e hoje, né, existem ferramentas que a gente pode utilizar. Drone, né? A gente vê drone, por exemplo, sendo utilizado aí, até para fazer monitoramento de migração de manadas de gnus lá na África. Drone eu acho que é até uma coisa assim que eu não esperava que fosse tão bem aceita, mas tem sido muito bem aceita no Brasil no licenciamento. Assim, eu já vejo vários usos de drone mesmo. O drone é uma ferramenta, né? Ela usa porque eu acho que a metodologia não muda, ele só facilita, né? Exato. O drone é uma ferramenta que o biólogo teria que andar no meio do mato ali fazendo algumas coisas, e o drone faz, e o biólogo tem que mas você pode, inclusive, adaptar, né? Exatamente isso. Então eu vou fazer o drone primeiro identificar, e aí eu vou em pontos que eu observei nas imagens produzidas pelo drone. Você consegue otimizar um trabalho, melhorar a qualidade dele, porque você já vai ter pré-identificado algumas coisas. Então, usar a tecnologia como ferramenta para que os trabalhos fiquem mais qualificados. E né? eu vou gastar menos tempo, menos dinheiro, vou gastar menos dinheiro, né? Porque eu vou lá, tem que ver aquela árvore ali. Então você vai lá naquela árvore. O tempo e o esforço que você demora para chegar naquela árvore é o triplo do que o drone vai demorar. Então... às vezes até pra achar a árvore, porque você vai pra mapear uma área de difícil acesso. O mapeamento mesmo de linhas de transmissão já tem sido muito feito por drone, né? Que antigamente era pegava imagem de satélite, aí todo mundo ia conhecer todo o trajeto. Hoje em dia já vai mais por drone. Inclusive então, pra manutenção também. Manutenção, sim. Bom, então eu queria agradecer principalmente ao Léo, que teve essa boa vontade de passar aqui e ter essa conversa super... Ela agradou todos, além de ser uma esclarecedora, né? E teve um conhecimento, agregou um conhecimento que eu particularmente nem imaginava. Eu já comecei até a dar um arrepio de pensar em fazer uma campanha desse nível, de tanta gente que está envolvida, de organizar isso tudo. Então, Léo, muito obrigado por esclarecer. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de participar, né, dessa conversa, e obrigado, Ju, né? Eu que agradeço. Obrigado, Lucas, obrigado, Felipe, Tiago, obrigado. e parabenizá-los pela iniciativa. Vocês estão de parabéns. Eu acho que começam já fazendo a diferença. A gente tem que, de fato, abrir essa oportunidade de debate, levar isso para outras pessoas, né? Não só a questão do licenciamento, mas diversos são os temas que vocês abordam. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tamo aí firme e forte, segunda temporada. Obrigado, Ju. Obrigado por esse papo aí de iniciar 2019. Obrigada né, por poder participar sempre, pra gente poder estar sempre aprendendo, sempre contribuindo e levando temas tão importantes assim para qualquer um escutar. Valeu. E obrigado, Felipe, pelo suporte técnico de sempre, o conhecimento aí. Eu que agradeço, bem falado aí, que iniciar 2019 com um tema importante, numa época de grandes mudanças, prováveis grandes mudanças, pra gente ver que tem muito ainda a evoluir. Legal. E obrigado você, ouvinte, que veio até aqui ouvindo a gente. Obrigado por ter ouvido ano passado. Espero contar com vocês também durante todo esse ano. Um podcast por mês, toda última quinta-feira do mês. Pra quem já esqueceu as férias, às vezes o fim de ano aí tem uma bagunçada na cabeça, né? Então, informando. E lembrando também que esse podcast é o podcast da Log Nature, uma empresa especializada na venda de equipamentos para a área biológica e ambiental. E eu gostaria de chamar vocês para visitar o nosso site, o www.lognature.com.br. E como eu fiz da última vez, já deixando bem claro que tem um presente para todo ouvinte do Bionote. Se você entrar no site, em qualquer produto, lá no carrinho de compra, no final, você coloca o cupom de desconto Bionote. E com isso você ganha 5% de desconto em qualquer produto em todo o site. Beleza? Então isso é um presente que o Bionote deixa para vocês. Então fique à vontade, entra lá lognature.com.br, que tem vários produtos para a área, além de ter novidades aí durante todo o ano. Então acompanhe nas nossas redes sociais também. O Instagram é o log_nature e o Facebook, que é Log Materiais. Beleza? E eu conto com vocês então no mês que vem. Até lá!
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.